Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando com o módulo de português do Enem. Hoje nós vamos trabalhar as preposições, né? Essa é a aula número 1, que significa que nós temos ainda mais uma aula de preposições, ok? Vamos entender essas pequenas palavrinhas que são muito importantes, né? Para escrita, para nossa fala, para fazer as palavras se conectarem e ajudam também no sentido, né? Uma questão semântica, sintática. Realmente as preposições são imprescindíveis, né? Indispensáveis para a nossa linguagem, tanto escrita quanto oral. Vamos lá. A preposição, né? A preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração, né? Então, ela vai ser aquilo que vai unir duas orações ou termos da oração. E, enfim, ela vai ser essa colinha, essa articulação, né, do texto. Então, a gente vê as preposições e as conjunções como se fossem umas articulações mesmo, né? Essas articulações que a gente tem no nosso corpo, né, para fazer nossos movimentos serem, né, bem flexíveis, etc. As preposições, né, e as conjunções também, que a gente vai ver mais tarde, também servem para isso, né? Então, essa relação, né, da preposição com as... preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre dois elementos ligados pela preposição. Então, esses elementos dependem da preposição, tá? Por isso que a gente diz subordinativa. A preposição obrigatoriamente precisa fazer a ligação entre essas orações, tá? Então elas dependem da preposição. Não há sentido dissociado, separado, individualizado. Ao contrário, o sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Então, olha só. É dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula, né? Então, a preposição é algo realmente que é necessário para o sentido das orações, das conexões entre uma coisa e outra, tá? Então, é necessário que haja preposições. As orações dependem das preposições, ok? Então, exemplos aqui, né? Começamos com: os amigos de João estranharam seu modo de vestir, né? Bom, nós temos os amigos do João e o seu modo de vestir. Elementos ligados por preposição, né? Então, a preposição é o de. Então, olha, os amigos de João e o modo de vestir do João. A relação entre essas duas coisas vai ser dada pela preposição, por esse de. Porque se a gente pergunta, né? Os amigos de João estranharam o quê? Né? O seu modo de vestir, né? Então, assim, o modo de vestir do João, esse de é necessário, é crucial para fazer sentido, porque senão seria os amigos de João estranharam o seu modo de vestir, né? Então, estranharam o seu modo de vestir, ok? Ó, ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Esperou com entusiasmo, né? Elementos ligados por preposição. Então, esperou com entusiasmo, né? Foi a forma com que ela esperou. Você quis dizer que ela estava... A gente podia trocar essa preposição, por exemplo, por dizer ela esperou entusiasmada, né? Porque aí a gente troca o substantivo entusiasmo, né? Com entusiasmo, que é meio um complemento aqui do verbo, né? A gente troca esse com entusiasmo pelo adjetivo entusiasmada. Pode ser também, tá? Em não, é em, peraí. Entusiasmada.
né? É a forma como ela esperou. Então deixa de ser, né, um complemento do verbo, passa a ser um complemento do nome, né? Passa a ser um complemento nominal. É possível escrever assim também. Mas, em se tratando de uma oração que tem essa preposição, né? A preposição, ela tá aqui ligando essa questão dela ter esperado entusiasmada, com entusiasmo. Então, a preposição aqui também é muito importante. Esse tipo de relação é considerada uma conexão, né? Liga uma coisa a outra. Em que os conectivos cumprem a função de ligar elementos. Bom, né? Isso daí já fica meio claro. Conexão, você vai ligar uma coisa a outra, né? A preposição é um desses conectivos e se presta a ligar palavras entre si num processo de subordinação denominado regência. Gente, a gente já estudou regência verbal, regência nominal. Na verdade não, mas fica aí para uma próxima aula, desculpem, estou confundindo. Ok, regência, né? Um termo da oração rege outro, né? Ou outros. Quando a gente fala de regência verbal, são os termos regidos pelo verbo, regência nominal, os termos regidos pelo nome, né? Então, ó, disse regência devido ao fato de que, na relação estabelecida pelas preposições, o primeiro elemento, chamado de antecedente, é o termo que rege, que impõe um regime. Então, reger é isso, gente, impor um regime, tá? O segundo elemento, por sua vez, chamado de consequente, é o termo regido, aquele que cumpre o regime estabelecido pelo antecedente, tá? Então, nós temos aqui um regime que é estabelecido por esse termo regente, né? Que é a preposição no caso. Ó, exemplo. A hora das refeições é sagrada. Então, hora das refeições, elementos ligados por preposição. Então, nós temos aqui, né? A hora e as refeições. Esses elementos, eles são ligados pela preposição, né? A gente pensa, disse regência devido ao fato de que, na relação estabelecida pelas preposições, o primeiro elemento é chamado de antecedente. É o termo que rege e que impõe um regime. O segundo elemento, por sua vez, é chamado de consequente, o termo regido, aquele que cumpre o regime estabelecido pelo antecedente. Então, olha só, nós temos aqui a hora, né? A hora de quê? Né? Então, a hora de quê? Ele pede uma preposição para a gente complementar, né? A hora das refeições. Então, e aqui nessa preposição, no caso, a gente tem a junção do de, preposição de, mais artigo as, né? Que forma o das, né? Porque nós temos hora de, se a gente pensar na expressão, né? Hora de, e a gente tem as refeições, né? Então, a gente vai juntar esses dois termos para fazer a hora das refeições. Ok? Bom, hora, termo antecedente, olha, como eu disse, né? A hora é o termo antecedente, ela rege a construção das refeições, né? Então, quando vocês perguntam, hora de quê? Né? Porque se você colocar aqui hora de quê? Que hora é essa? Né? Hora de quê? Hora pra quê? Então, a hora rege, né? E as refeições é o termo consequente, ele é regido por hora da, né? Então, a gente tem aqui, ele rege a construção, a hora rege a construção das refeições, e refeições, que é o termo consequente, é regido por hora da, né? Ele complementa esse hora das refeições. Alguém passou por aqui. Passou por aqui, né? Elementos ligados por preposição. Então, a gente tem o passou, que é ligado ao aqui pelo por. Passou por onde, né? Quem passa, passa em, passa por algum lugar, né? Passou por, passou em, né? Então, o por aqui é a nossa preposição.
O termo regente vai ser o passou. E o termo consequente, né, o regido, é o aqui, tá? Passou por aqui. Então, passou, termo antecedente, rege a construção por aqui. E termo consequente, é regido pela construção, passou por. As preposições são palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de gênero, número ou variação de grau, como os nomes, nem de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz, como os verbos. Então, olha só, as preposições, elas são invariáveis, né? Elas podem, no máximo, se aglutinar, igual a gente viu aquele exemplo do de mais a ou as, né? Que forma das. Né? Vai acontecer coisas desse tipo, né? Locução preposicional acho mais difícil, mas aglutinação, né? de uma preposição com artigo, mas ela não vai variar, como no caso dos nomes, né? Que variam em número, gênero, grau, né? Número plural, singular, gênero feminino, masculino, né? Ou no caso dos verbos, que é pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz, né? Então, são todas as variações pelas quais os verbos passam, ok? Mas as preposições, elas estão distantes desse fato, elas não sofrem, né, esse tipo de transformação, esse tipo de adequação. No entanto, em diversas situações, as preposições se combinam a outras palavras da língua, né? Fenômeno da contração. Então, olha só, gente. Tem essa que eu estava chamando de aglutinação, né? Mas isso aqui se chama contração, na verdade. Então, elas se combinam, né, a palavras da língua. Então, e assim estabelecem uma relação de concordância em gênero e número com essas palavras, as quais se ligam, né? Então, elas se ligam a essas palavras e fazem essas transformações, assim como a gente viu esse exemplo aqui do de mais as, tá? Mesmo assim, não se trata de uma variação própria da preposição, mas sim a palavra com a qual ela se funde. Então, ela se funde para o sentido ficar melhor no texto, né? Para dar uma sonoridade melhor, para a escrita ficar melhor. Então, ela faz esse processo que, na verdade, não é uma variação da preposição, e sim uma variação da palavra que vai se, né, contrair com ela. Exemplo, né? De mais o, do. Por mais a, pela. Em mais um, num. Né? Então, são exemplos, olha. As preposições, elas são essas aqui. Né? Elas, teoricamente, elas são invariáveis. Elas vão permanecer aqui. Mas elas podem, né, nesse processo de contração, se tornar essas palavrinhas aqui, por exemplo. Então, nós temos exemplos aqui de complemento nominal, né? Continuo obediente aos meus pais. Então, olha só. Vocês lembram quando a gente trabalhou a crase, né? Que a gente fala que o verbo, ele tem uma preposição, né, específica, e aí o complemento que vai determinar se vai ter crase, se não. Nesse caso aqui teria crase se fosse uma palavra feminina, né? Como é meus pais, que é masculino, plural, fica aos, né? Mas o verbo obedecer, quem obedece, obedece a. Essa é a preposição do verbo, né? A, que obedece, obedece a. Mas o artigo os meus pais, né? Os, a gente tem aos, né? No caso, se fosse uma palavra feminina, a gente teria a crase, né? Por exemplo, continuo obediente às minhas irmãs. Então, a gente tem o a, preposição, mas as minhas irmãs, o artigo delas. E isso formaria a crase, ok? Então, aqui também, olha,
é a transformação da preposição, né, a partir desse princípio da contração. A gente vai unir, né, a preposição a ao artigo a, né, ou ao artigo as, e vai transformar numa crase, ou aos, né, nesse caso. Locuções adjetivas, né? Nós temos aqui, olha, elas se contraem para se tornarem, né, entre outras coisas, elas podem se tornar complementos nominais, né, e locuções adjetivas. Então, olha só, uma pessoa de valor, né? Aqui a preposição, só que você agregou um substantivo aqui, né? Que ele dá essa ideia de adjetivo, de valor. Você está valorizando a pessoa, é uma pessoa de valor. Gente, a letra A, simplesmente aqui, eu não sei se foi um erro técnico, o que aconteceu, a letra A sumiu, vocês me desculpem. Enfim, prosseguindo, né? Elas podem se tornar, olha, locuções adverbiais, né? Adverbiais é quando você vai complementar o verbo. Então, modo, tempo, finalidade, né? Aqui, com cautela, é modo, né? Então, você pega esse com, que é uma preposição invariável, mais o substantivo cautela, que é cuidado, zelo, né? E transforma isso numa forma de agir. Tive de agir com cautela. Elas podem também se transformar em orações reduzidas, né? Ao chegar, né? Então, a gente tem aqui o ao, né? E o verbo chegar. Ao chegar, comentou o fato, né? Então, também transformando aqui essa preposição em algo além de uma preposição. Classificação das preposições. Vamos lá. As palavras da língua portuguesa que atuam exclusivamente como preposição são chamadas de preposições essenciais, né? Aquelas que atuam basicamente, exclusivamente como preposição. Então, nós temos o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Então, né? Olha, o a é essa preposição que ele serve para acompanhar várias coisas, verbo, enfim. Ante, né? É ante alguma coisa, você tá como se fosse perante também, né? Bem parecido com perante, ante, perante. Após, né? Você tá depois, até é de tempo, né? Com é junto, contra, a gente já sabe. O de é mais de autoria, de propriedade, né? Desde marca tempo, em lugar, entre lugar também. Para, né? Uma finalidade. Per, finalidade também. Perante, né? É de localização, vamos dizer assim. Por, né? Também é uma finalidade. Sem, é um modo. Sob, modo, né? Lugar também. Sobre, modo, lugar. E traz, modo, lugar. Observações. A preposição após, acidentalmente, pode ser advérbio, com a significação de atrás, depois. Vamos entender isso. Os noivos passaram e os convidados seguiram logo após, né? Então, olha só, esse após tá dando essa ideia de advérbio, né? Porque vem aqui, seguiram, né? Tá complementando o verbo. E, né, o logo após dá essa ideia de depois, né, de tempo, temporal mesmo, né? Principalmente se está unido ao logo, né, que também ganha aqui um status de advérbio. Então, meio que uma locução adverbial aqui. Né? Quando a gente junta mais de um advérbio, a gente chama de locução. Tanto a gente tem a locução verbal, que é mais de um verbo, né, um verbo auxiliar, e o verbo principal, a gente tem a locução adverbial também, tá? Então, vamos lá. Bom,
para, na fala popular, apresenta a forma sincopada, né? Reduzida, pra. A gente não fala para, né? Vou ligar para você amanhã. Vou para a festa. Não, a gente fala naturalmente, isso já é natural do nosso vocabulário, na oralidade, a gente fala pra, né? Vou pra festa, dei a blusa pra Amanda, né? Contei pra ela. Então a gente não usa para, né? Costume, assim, é porque é mais fácil, né? O para parece um pouco maior, né? Mas nem é tão maior, uma letra só. Mas a gente tem que abrir a boca mais vezes, né? Pra, olha só, pra. A gente abre a boca uma vez, né? Agora o para já dá né? Bianca, alcance aqueles livros pra mim, né? Mesma coisa que para mim, né? O até pode ser palavra denotativa de inclusão. Por exemplo, os ladrões roubaram-lhe até a roupa do corpo. Então, olha só. É para dar aquela ideia assim de inclusão. Você coloca tudo, né? Comeu até aquilo que ela não gostava. Ontem ela estava com tanta fome que ela comeu até o que ela não gostava. Então, você inclui, né? Com esse até. O até geralmente ele dá uma ideia de lugar, né? Fui até a praia e voltei. Mas você colocando aqui dá essa ideia de uma inclusão. Você está incluindo algo a algum grupo, né? E é meio de uma maneira assim. Ele tem um sentido mais forte, porque você está incluindo uma coisa de uma maneira como se fosse uma exceção, como se aquilo não acontecesse sempre. Então, roubaram-lhe até a roupa do corpo, então não deixaram nada, né? Roubaram tudo, até a roupa do corpo dele, né? Então, assim, poxa, geralmente você deixa a pessoa vestida, mas não, nesse caso, até a roupa do corpo levaram. Então, dá uma ideia de inclusão, mas ao mesmo tempo de exceção, assim, né? Uma coisa que não... para dar ênfase, né? Até. Há palavras de outras classes gramaticais que, em determinadas situações, podem atuar como preposições. Por isso são chamadas de preposições acidentais. Vamos entender, olha. Como, na qualidade de. Eu sou como fulana, né? Na qualidade de fulana. Ou, minto, você pode falar assim, como professora, eu posso dizer para você que esse texto não está tão legal. Então, na qualidade de professora, né? Como professora, na qualidade de, conforme, né? De acordo de, conforme o estabelecido, né? De acordo com o estabelecido. Segundo conforme, né? Também significando conforme. Segundo me disseram, né? Conforme me disseram. Consoante, mesma coisa, né? Consoante o acordo que assinamos, né? De acordo, conforme, tudo a mesma coisa. Durante, né? Durante a minha infância, eu não era uma criança que fazia esportes, que praticava esportes. Salvo, né? Dessa ideia de exceto, né? Olha, eu gosto muito de você, salvo quando você fala comigo desse jeito, né? Então você tá dando uma exceção. Fora, a mesma ideia. Fora também dá uma exceção, né? Gosto de tudo fora aquilo, né? Tipo, fora isso tá tudo bem, né? Mediante, só obteremos nossa encomenda mediante pagamento, né? É perante, mediante. Tirante, né? Tirando isso, né? Também uma coisa meio de exceção. Exceto, né, que a gente já sabe, né, exceto... Gosto de todas as verduras, exceto o jiló. Senão, né, também uma ideia de porém, né, senão, porém, visto por, né. Saiba que as preposições essenciais
regem sempre a forma oblíqua tônica dos pronomes pessoais. Então vamos ver. Olha, não vá sem mim, né? Vocês lembram, gente? A gente trabalhou as formas oblíquas tônicas, né? As tônicas são aquelas que são agudas, mais agudas, né? Então nós temos o nós, o vós, o mim, né? Então, não vá sem mim. Então, a preposição essencial, aquelas preposições que são as preposições de fato, elas sempre vão reger, né, a forma oblíqua do pronome, tá? Não vá sem nós, não vá sem mim, ok? As preposições acidentais, por sua vez, regem as formas retas, né? A forma reta desses mesmos pronomes. Então, olha, todos, exceto eu, preferem sorvete de chocolate. Então, a gente não vai colocar todos exceto mim, né? É todos exceto eu. Todos exceto ele, né? Todos exceto... Enfim, né? Todos exceto eu. Então, aqui a gente vai usar a forma átona, tá? A forma reta, né? Que é o eu, tu. Desculpem, gente, olha só. Eu, tu, ele, né? Então, exceto tu, exceto ele, exceto nós também, exceto vós. Que esses são os pronomes da forma reta. Bom, é isso. Essa foi a parte 1, né, da nossa aulinha sobre preposições. Aguarde a aula 2, vem logo a seguir. E a gente fica por aqui.